Oi, Flávia! Seja bem-vinda! Oi, Valéria! Rafa! Sejam bem-vindas! Ei, Matheus! Quanto tempo! Vamos fazer uma viagem? Vamos para a Alemanha hoje, que delícia! Amando tanto essa série, Maternando com Fernanda Telles pelo mundo. Esperando aqui minha convidada, Janaína, uma mamãe do Pílulas para Maternidade, que mora na Alemanha já há alguns anos, casada com um alemão, tem 2 filhinhos e vamos descobrir como que é esse maternar na Alemanha. Uma amiga me perguntou quando se encerram as inscrições. Matheus, hoje à noite já se encerram as inscrições e a turma começa amanhã, então já faz logo se você tem interesse, porque hoje eu já mando um conteúdo de boas-vindas, já mando algumas informações. Janaína me pediu uns minutinhos que ela já vai entrar. E tá fantástico, gente, o curso. São 21 dias que nós vamos trabalhar a maternidade na real, como ela é. Mas a gente usa tão pouco do nosso potencial. A gente tem um potencial maternal, gente, incrível. E tá adormecido. A sociedade vai fazendo com que a gente entre num piloto automático e vai educando nossos filhos assim, ó, sabe? Tocado mesmo, literalmente. Com amor? Sim, com amor. Porém, o amor, sabe onde que ele acontece? Nas brechas. Nas brechas. Porque é tanto xingamento, é tanto grito, é tanto castigo, é tanto correria, é tanta coisa que tem pra fazer. Vai, pega, engole, nananã. Cadê? Cadê a essência do amor? Cadê? Onde que ela acontece? Nas brechas, nos poucos momentos do dia a dia. Então, nossos filhos não estão realmente se sentindo amados, aceitos, importantes. Então, para que idade que é o Pílulas para Maternidade? Para que idade que meu filho precisa ter? Essa é a pergunta que eu mais recebo. Que idade que um filho precisa ter pra gente educá-lo? 1, 2, 3 anos na barriga, bebê? Qual será que é a melhor idade? Que melhor idade? Me conta aí. Qual que vocês acham que é a melhor idade para um filho, para uma mãe entrar para um curso de parentalidade positiva? Ali, ó, tem gente perguntando. Minha prima está grávida e ela queria saber se o Pílulas funciona para ela. Então, tô perguntando aqui. Qual idade, gente? Essa é a pergunta que eu recebo. Se você tem um filho de 30 anos, ou se você não é mãe, e você é mulher, o curso é para você. O Pílulas para Maternidade é um curso para nossa maternidade. E ela não depende da idade dos nossos filhos. Ela é um mergulho. Ela é um mergulho para dentro da nossa maternidade. Ela é um mergulho para dentro de nós. O curso, a parentalidade positiva, ela trabalha muito mais, gente. Olha que lindo isso. A nossa criança interior. Sabe por quê? A mãe que a gente é hoje, ela tem muito mais a ver com a criança que nós fomos, com a filha que nós fomos. A gente traz todas essas bagagens da nossa infância
E isso vai influenciar diretamente a mãe que a gente se tornou hoje. Então, é um mergulho, gente, muito profundo. A gente fala de nós, das nossas dificuldades, das nossas dores, da forma que fomos criados, das bagagens que a gente trouxe da nossa infância e que impacta diretamente a criação dos nossos filhos. Me contem aqui, Janaína chegou aqui, me contem aí, vocês foram criados de forma mais autoritária? A forma que você foi criado, ó, você traz para a criação do seu filho, a gente tem essa tendência a repetir, né? Olá, Oi, lindeza! Tudo bem? tudo bom? E Finalmente. aí, como estamos aí de verão na Alemanha? Ótimo, não é igual ao nosso, mas tá ótimo. Mas pelas suas fotos, eu só tenho vontade de me teletransportar todos os dias. Ô, gente, você é fotógrafa? Não, mas eu adoro foto. Ah, não, eu tenho certeza que você fez algum curso, alguma coisa de foto, porque eu nunca vi tanta foto maravilhosa. Eu Ah, quero ir para a Alemanha e fazer um curso com você, Janaína. Que lindeza! Tava aqui obrigada. ouvindo uma musiquinha alemã, depois eu quero umas referências alemãs, porque eu só tava ouvindo aquelas musiquinhas de Oktoberfest, Ai, sei, são as clássicas. as clássicas, aquelas de bandinha, né? Aham. Opa, Bom, opa. então, gente, essa aqui é a Janaína, minha aluna linda do Pilas para Maternidade, já mora na Alemanha há alguns anos, casada com um alemão, né? Tem É, dois filhinhos, um filhinho e uma filhinha que nasceram aí, né, Janaína? nasceram os dois aqui, é. Eu estou muito feliz de estar aqui com você para a gente conversar sobre a maternidade na Alemanha, conversar um pouco da influência da parentalidade positiva na sua vida. E eu Uhum. queria que você se apresentasse. Como que você apareceu aí na Alemanha? Como que foi essa trajetória de uma brasileira morando numa uma cidade pequena, né? Como é que ela chama? É praticamente uma vila, chama É uma Fleckenseklin. É, Fleckenseklin. Eu procurei no mapa e não achei. Depois eu vou achar. Gente, ela mora num lugar, assim, na beirada de um rio. É um é rio, um lago? maravilhoso. É um lago bem grande, é. Ela mora, gente, num lago, na floresta, é uma coisa incrível. Então, conta pra gente como que a Janaína caiu aí nesse país tão incrível. Eu trabalho com eventos de cultura alternativa, festivais, O e que que é um evento de cultura alternativa, Janaína? são festivais de música eletrônica que envolve não só música eletrônica, mas também workshops, deixa eu pensar mais, assim, toda uma questão de artística, né? Tanto performances como arte cenográfica, e a gente tem workshops de medicina alternativa, holísticas, né? Então, Aham, no Brasil tem uma cena grande desses tipos de evento e aqui na Europa também todo mundo tem aham. essa Aqui no cena. Brasil, você já trabalhava como produtora de evento? Tá, eu trabalho tem 12 anos com esse tipo de Ah, tá. evento. E há 6 anos atrás eu trabalhei um evento em Goiás, que foi aí que eu conheci meu marido, que a gente estava no mesmo evento. E ele também trabalha com eventos? Trabalha com esse mesmo tipo de evento. Ah, que bacana! E aí eu conheci ele, depois de 2 anos que eu conheci ele, eu produzi um evento no Brasil e eu chamei ele para estar trabalhando com a gente. E E vocês foi já aí que. namoravam? Não, foi Não? depois desses 2 anos que começou um romance assim. E até então a gente não se viu decidindo morar nem no Brasil e nem na Alemanha, porque esse tipo de trabalho fazia a gente viajar para vários lugares. A gente ia para outros países e conseguia ficar junto viajando. E aí eu engravidei em 2017, nosso primeiro filho. Foi aí que a gente decidiu se fixar mais aqui na Alemanha. Uhum. Ah, então você engravidou, você estava aqui no Brasil. Eu estava no Panamá. No Panamá, gente, que É, legal, que história. a gente estava trabalhando junto lá por 3 meses, ficamos lá 3 meses, e aí eu engravidei lá, voltamos para o Brasil, fiquei mais um tempo, e aí em julho de 2017 eu decidi que a gente ia morar aqui. Ele era totalmente aberto para morar no Brasil também, por causa da minha família,
Mas em questão de qualidade de vida, eu optei em vir para cá Aham. mesmo. E o seu primeiro filho, então, nasceu no Brasil? Não, nasceu aqui. Eu vim para cá, eu tava com 7 meses dele, 7 meses de Ah, grávida. tá. Então você foi para ter o seu filho aí, É, basicamente, assim, né? é. E E desde então aí que você ele mora já, aí. sim, ele já morava onde a gente está hoje, que é mais afastado de todas as, tipo, é 80 quilômetros de Berlim. Então a gente tá afastado, mas tá próximo, assim, de Uhum. uma cidade grande. E desde então eu tô aqui. E ele fala português? Você falou que ele Não, vinha muito pra cá? a gente se fala inglês e eu tenho tentado aprender alemão Uhum. por causa da vida aqui, mas não aprendi ainda, não falo, entendo bastante coisa, mas não falo. E Aham. ele tenta falar um pouquinho de português, mas ainda é difícil. Aham. É. Janaína, como que é amar em um terceiro idioma? Olha, eu vou te contar até uma Como que é amar no curiosidade. meio do caminho? Eu vou até contar uma curiosidade. Quando a gente se encontrou, eu falava bem pouco inglês, eu já tinha estudado, mas eu não tinha atividade de falar inglês muito. E Aham. ele também não falava muito, então foi mais no sentimento mesmo, assim. A gente Aham. ficou alguns meses, assim, se comunicando via tradutor e tal, e aí eu fui tentando aprender rápido. Ele Uhum. também, mas, assim, no começo foi Não, engraçado até. é amor mesmo, né? Vocês se É, comunicam pela linguagem do amor, então. foi mais ou menos assim. Olha, vou te contar uma coisa legal. Antes, já que nós estamos maternando pelo mundo, tem um aviãozinho aqui, ó, logo embaixo. Manda essa informação, manda essa live para amigos que querem conversar sobre maternidade, diferenças Uhum. culturais. Então, manda aqui para todas as suas amigas que gostam desse tema. E, Janaína, eu tenho uma amiga que ela é americana, ela estudou Uhum. comigo na França, eu morei na França um tempo, e ela encontrou com um francês, eles se casaram. E ela falou, e eles falavam, mesma coisa, eles falavam em inglês, só que era a linguagem, era o idioma dela, né? Aham. Ela falou assim, que quando eles estão se amando, tudo bem, mas na hora da raiva, na hora que ela tá com raiva, querendo brigar, e ele também, que ela falou que vira uma meleca, assim, porque aí ela fala inglês brava, com raiva, aí ele não entende. E aí ele começa a falar francês com raiva alta e Ah, ela não entende. Então ela falou que fica os dois gritando, cada um no idioma, e ninguém entende nada. Isso é por acontece aí. com você? Ah, acontece mais ou menos, assim. Eu até consegui já, tipo, identificar algumas palavras em alemão para essas horas, para, tipo assim, ele realmente entender o que eu tô falando. Aham. Mas, a gente, na verdade, está tendo uma dificuldade nessa questão de linguagem agora, por causa do nosso filho. Ele tá com 2 anos e meio e Uhum. a gente, meu marido só fala alemão com ele, eu só falo português e ele Português. ouve o inglês entre a gente. Aham. Isso foi Gente, olha a uma, riqueza disso na vida de uma criança. isso Ela ouve três foi, idiomas isso desde que foi nasceu. assim, conselhos profissionais de Uhum. fonoaudiologia e pediatria de que os pais, eu tinha que falar a minha língua mãe Sim, com com ele, certeza. para ele aprender e ter contato com a minha família no Brasil. E o meu marido a mesma coisa. Só que ele tá atrasado na fala. E isso também é totalmente normal. Hoje ele tem 2 anos e meio, ele ainda não consegue conversar. Assim, ele entende. Se a gente fala um comando para ele, tanto em português quanto em alemão, ele entende. Só que ele não consegue se comunicar. E ele tá entrando na creche agora. Então, Aham. a gente tá sentindo que há uma dificuldade nesse começo, assim. E bate aquele negócio no coração de que Ai, não tá sendo será que eu tão tô fazendo fácil, certo? que não tá sendo tão fácil para ele nesse momento, mas a gente sabe que daqui a um tempo ele também vai ter essa riqueza cultural, né, de conseguir falar. Não, não fique preocupada. É, Quantas crianças no Brasil ou aí na Alemanha só ouvem um idioma
e tem o seu próprio ritmo, né? Eu Sim, sim. recebi uma amiga aqui na minha casa, ela deve estar até aqui na live. Semana passada, ela veio conversar comigo angustiada. O filhinho dela tem mais de 2 anos e ele não, no máximo é mamã, papai. E ela estava super angustiada. Eu falei, respeita o momento do seu filho. A gente não pode cair nessa noia de ficar comparando ou de querer passar uma régua, né? Criança com X idade aprende a falar. Não é assim. E Não. assim, ele está num momento de uma riqueza muito grande de aquisição linguística, né? Sim. Então, realmente, quanto mais fonemas, quanto mais experiências linguísticas ele tiver, melhor. Ele vai ter 3 línguas natas aí, pensa. E eu vejo que as crianças na Europa têm muito isso, né? As crianças na Europa falam mais de um idioma muito facilmente, desde muito novos, porque existe essa proximidade dos países. Tem muitos casais, né, que são de nacionalidades diferentes. Então, Sim. nossa, eu acho isso de uma riqueza, assim, incrível, incrível. Porque A pensa gente quantas pessoas estão tendo dificuldade de aprender um idioma agora. Olha aí você, com dificuldade de aprender o alemão, que não deve ser fácil, né? É verdade. A gente tem amigos que têm a mesma experiência que a gente e passaram essa tranquilidade. Demora mais tempo, Uhum. mas quando ele falar, ele vai estar falando já mais de uma língua de vez, assim. Então, aí. É segurar a nossa ansiedade, Sim, sim. né, Janaína? A gente tem que trabalhar a nossa ansiedade para que o processo corra bem. Então, agora eu quero saber um pouquinho assim, como que foi a sua adaptação aí? Você já conhecia ou você mudou de malas e cuias sem conhecer? Quais foram as dificuldades, as barreiras? Conta pra gente, ainda mais que você foi grávida, que é um momento bem fragilizado assim da mulher. A gente se torna uma leoa, mas as emoções estão mais fragilizadas, né? Sim, eu vou falar que eu ainda estou me adaptando. Tem 3 anos e pouco que eu tô aqui. Mas por eu ter vindo grávida e por eu ter emendado uma gravidez na outra, assim, eu ainda, por exemplo, eu não tenho um ciclo social aqui. A parte da minha adaptação ela ainda não aconteceu, né? Que é eu voltar a trabalhar de uma forma. Eu trabalho, continuo trabalhando com eventos, mas aqui, assim, na região que eu moro, ainda eu não tô ativa, não tenho uma atividade ativa, eu não faço nenhuma atividade que seja muito fora da minha casa. Uhum. O seu marido continuou trabalhando com eventos, você dá um suporte para ele? Sim, sim, ele trabalha. Ele tem um ateliê aqui, que ele é mais na parte de decoração e artístico. Aham. E a gente está parado agora por causa da pandemia. E o nosso projeto agora é a nossa casa. A gente está reformando a nossa casa com as nossas próprias mãos, assim, com todo o material ecológico e tudo sustentável. E o começo foi bem assim. Eu já conheci, eu vim 2 anos aqui para trabalhar no verão, antes de me mudar. Então, eu conhecia onde ele morava e conhecia o país de certa forma. Aham. E quando eu vim, realmente foi assim, mais focado na questão da maternidade mesmo. Eu não, como eu falei, eu não tive muito tempo e nem muito, muita força mesmo, né? Porque a Aham. maternidade me consumiu assim e eu não conseguia assim, vou criar um ciclo de amizade, sabe? E O até foco para as estava minhas, totalmente ali, né? Na sim, gestação, no nascimento. E é um até momento que a aulas gente de fica muito alemão, assim, recolhida. sim, até aulas de alemão eu entrei e saí acho que umas 4, 5 vezes já. Porque eu começo e aí depois eu percebo que, de repente não é o tempo certo, e aí eu saio. Mas assim, eu aprendi também que eu me cobrava muito no começo, me cobrava que eu tinha que estar falando, que eu tinha que criar. Eu acho que a gente compara muito a nossa vida antes de uma mudança drástica, né? Que eu, além de mudar de país, assim, eu mudei totalmente meu estilo de vida. Antes eu morava no Brasil, eu sou produtora de eventos, então, assim, todo final de semana eu tava numa festa diferente, numa vida social totalmente ativa, vários amigos. E aí eu vim pra cá, no meio da natureza, tipo, mudou tudo, sabe? E Nossa, é aí eu muito acho que radical, né? Assim, a foi mudança. radical.
E com um ser humano na sua barriga ainda. Sim. Então eu senti assim que às vezes a nossa mente ela busca um pouco essa questão de nos autocomparar num período diferente da nossa vida, né? Ah, eu fazia isso, isso e isso, então eu tenho que buscar fazer aquilo aqui agora. E nos primeiros, até o primeiro ano, eu me via muito nessa comparação, assim, o que roubava um pouco a minha Energia. presença aqui, né? Tipo, Uhum. mudou. E eu tive que entender e aceitar isso para começar a ter uma vida realmente diferente, assim. Uhum. É, Então, ou seja, você está se adaptando, né? eu estou É, me é adaptando. aquela mesma coisa do autoconhecimento. Talvez você vai se adaptar para sempre, vai estar em Sim, processo de adaptação para sempre. verdade. Até porque a maternidade é assim, né? A gente nunca está adaptada. Acho que Exato. não chega um momento que a gente fala assim, nossa, agora eu tô adaptada com ser mãe. Porque os filhos vão crescendo, os desafios vão mudando, a gente tem que estar se readaptando a cada momento, né? Sim, sim. É, e E, aí com a chegada da nossa segunda filha, o primeiro não foi tão planejado, a gente falava de filho, mas assim, foi mais rápido do que a gente aham, pensou. E aí a segunda a gente já planejou porque eu sempre quis, né, ter dois, assim, para ter irmão e convivência. E aí a gente optou de ser mais perto mesmo. uhum. Sabia dos desafios, né? Porque ela tá com 9 meses agora e o menino com 2 anos e meio, e realmente está sendo uma fase meio punk, assim, mas Aham. a gente Tanto acredita é, que gente, que eu ia fazer a live com ela durante a semana, né? E ela não conseguiu. não. Porque agora vocês entendem, olha lá. Não, quem é mãe já entende por si só, né? Não precisa nem É explicar. Se a gente fala que, não, que tem um compromisso e que não vai poder participar, quem é mãe já entende, né? verdade. Agora, olha, ela está sozinha, sem rede de apoio, né? E o marido dela não pôde chegar em casa, ela estava lá com praticamente dois bebês, né? É, Janaína em casa. Então, quem é mãe entende, levanta a mão quando a gente não consegue. Não, na verdade, a gente não consegue nem fazer muitos compromissos, né? A gente não consegue fazer muita previsão, assim, o que vamos fazer. Agora sim. me conta um pouquinho da sua gestação. Eu já tive notícias, você vai me mostrar, você vai me comprovar isso, que a Alemanha é um país que tem muito parto natural, humanizado, e que isso é muito incentivado, muito estimulado. Como que foi isso para você? Você teve um acompanhamento? Você teve parto natural, humanizado, ou se foi cesárea? Conta pra gente. Olha, aqui realmente é cesárea, é o último caso, é só em casos de emergência mesmo. E até quando todos os lugares que eu fui que eu falava que era brasileira, assim, existia um comentário, isso foi assim, geral. Nossa, o Brasil ele é muito famoso pela quantidade de cesáreas que é feita e até essas cesáreas agendadas. Aham. Vergonha, olha, vou sumir, vou sumir. Ai, eu acho isso É muito triste. realmente, é vergonhoso, assim, porque e eu senti dos médicos, assim, eu senti um ar de deboche mesmo, assim, de por que que isso acontece lá, né? E eles sentiam essa curiosidade. E Peraí, aí eles, Janaína, você espera nasceu aí. como? Eu, Vou- de uma cesárea. Janaína, espera. Gente, manda essa live para alguma mamãe grávida. Vamos conversar sério sobre isso. Manda para uma mamãe grávida. Nós estamos falando de parto É. e do tanto que é que o Brasil ele é tido como um país que é uma indústria, né? É Hum, uma indústria. Olha o que ela está falando, gente. Os médicos falavam com deboche, né? De que sim, lá sim. vem a brasileira, aposto que ela vai. Conta tudo pra gente, vai lá. É. E eles, é porque realmente o número, eu acho que o Brasil, se não é o primeiro, é o segundo lugar no ranking, né, de cesárea do mundo todo. Então, assim, é famoso por isso. Mas sim, aqui tem um acompanhamento obrigatório de doula, todo mundo tem, assim, se você não pode. Aqui você é obrigado a ter assistência médica.
convênio médico. Então, se você não tem dinheiro para Uhum. pagar, o governo paga para você, como ajuda social, mas Uhum. todo mundo é obrigado a ter. Uhum. Então, a doula já automaticamente é pelo sistema de saúde e ela vem Ai, na sua casa, faz todo o acompanhamento e sempre para essa questão do parto normal. Ele pode acontecer na sua casa, como você deseja, ou no hospital. E aí eles levam você para conhecer o hospital é tudo preparado, tem banheira, tem tudo. E aí o meu desejo era ter em casa. E no primeiro filho eu comecei a sentir as contrações, eu já preparei tudo, a gente tinha alugado o ofurô para pôr em casa e tudo mais, enchemos o que ofurô. legal! Aí eu Muito tive legal. 12 horas de trabalho de parto, mas não consegui, tive que ir pro hospital. Uhum. E aí no hospital falaram que ia ter que ser cesárea. Eles não conseguiram identificar muito motivo, mas quando vinha uma contração forte, os batimentos cardíacos do bebê iam muito baixo e como começou a diminuir progressivamente, eles preferiram abrir e acabar logo. Aham. Então, para mim foi tranquilo, eu me senti segura a todo Uhum. momento. Eu senti o choque porque realmente eu não esperava assim Uhum. que isso fosse acontecer, mas foi tudo bem. E a Uhum. segunda bebê eu tive em outra cidade, eu tive em Hamburgo, que é de onde meu marido é, ele é de Hamburgo, e meus sogros moram lá também. E como nossa casa estava inabitável, eu fiquei praticamente o fim da gestação toda na casa deles e resolvi ter o filho lá, a minha bebê lá. E aí eu fui para um hospital que ele é birth friendly, eles falam. É nascimento amigável, assim, na Uhum. tradução ao pé da letra. Só que é um certificado do internacional para os hospitais que são que fazem nascimento da forma mais humanizada possível. Então, em Hamburgo só tem 2 hospitais com esse selo. E eu só descobri isso depois que eu fui nesse hospital e eu comecei a pesquisar e, tipo, achei muito legal, assim. E foi sensacional a minha experiência lá. Ela passou das semanas, então eu tive que induzir o parto. Ela estava já 42 semanas. Uau! E aí passou das 42, aí eu tive que induzir. E aí eu fiquei no hospital e foi, tipo, muito bom, assim. As enfermeiras, aí lá também o pessoal já falava inglês, então eu me senti mais confortável. O nascimento é totalmente, assim, elas falam palavras de poder, assim, Encorajamento. e você é mulher, você pode fazer isso, você tem um poder muito grande, sabe? Essas coisas bem. Tem gente que fala, é mais alternativo, mas assim, toca mesmo naquele momento, sabe? Aham. Colocou vela, colocou incenso. Ai, que lindo. E aí, depois que ela nasceu, assim, ela ficou comigo. Aí eles fazem, tipo, um quadro com a sua placenta. E Sério, nunca vi isso. Que o, próprio, máximo. o próprio pai corta o cordão. Cordão. Elas perguntam se você quer ficar com a placenta. Se Aí ela fala: você tem o desejo de ficar com a placenta? Tem pais que se alimentam com essa placenta, fazem Aham. alguma. Ou plantam uma árvore com ela, a gente quis ficar. E eles não colocam roupa nas crianças. Ela falou: ela tem que sentir a sua pele agora. Então, assim, os próximos 4 dias que você ficar aqui, coloca fralda, mas fica com você a todo momento, assim. Então foi muito legal, foi tipo um aprendizado estar lá também. E eles conversam Uhum. sobre a amamentação e foi muito bom. Ai, que lindo. Olha aqui, ó. Bendita Semente tá colocando que aqui no Brasil você tem que pagar R$ 6.000 para ouvir essas coisas. Gente, eu tive 2 cesáreas. Eu morro. Eu não tenho isso bem resolvido ainda na minha vida. Uhum. Quando eu falava de ter parto humanizado no meu primeiro filho, minha primeira filha, ela tem mais de 7 anos já. Ninguém nunca tinha ouvido falar isso no meu ciclo de amizade. Uhum. Eu lembro assim que eu falava a palavra doula porque eu pesquisei muito, eu fiz um curso de renascimento antes de ter filho, e no renascimento a gente enxerga o parto de uma outra forma. E é um curso bem alternativo que tudo tá lá no parto, todos os Uhum. traumas
que alguém tem na vida é no momento ali do parto, que é o momento mais traumático que a criança tem, principalmente se for uma cesárea, né? E aí eu falava de doula, Janaína, com as pessoas, ninguém nunca tinha ouvido falar isso. Então, quando eu falei com os meus pais que eu queria ter, e com meu marido, que eu queria ter um parto na minha casa, na banheira, o pessoal queria me internar. Eu falei assim, gente, coitada, essa menina tá ficando louca. Como assim ter parto na banheira? Que todo mundo teve cesárea. Então, assim, eu tive que lutar muito e eu perdi as forças, sabe? Eu fui comprada pela indústria da cesárea, porque eu não tive forças para lutar. Então, meu marido, você tá doido ter filho aqui? Se tem alguma coisa, se tem algum problema, você vai morrer, vai deixar um filho aqui comigo. Sim, falta o encorajamento, porque eles vêm muito com esse discurso da segurança, né? De você vai correr o risco de perder seu filho por... Então, a cesárea vem com esse discurso de segurança e de que é o caminho mais... Mas é o contrário. A gente até foi, assim, nesse mesmo hospital, essa moça que fez o meu trabalho de parto, eu expliquei o parto do meu primeiro filho, ela falou que no hospital lá em Hamburgo, ele não teria sido cesárea. Porque ela falou, olha, isso não é tão normal de acontecer o que aconteceu com ele, mas é possível sim, sem tanto risco dele nascer em parto normal. Então, assim, aí ela começou a explicar e existe também uma diferença dessa questão do nascimento. Ele também tem uma diferença, dá uma diferença de personalidade para a criança, né? E a gente consegue ver essa diferença perceptível nos meus filhos, no primeiro e na segunda. A que nasceu de parto normal, ela assim, ela não tem medo de nada. Ela que falam que menina é um pouco mais pra frente, assim, mas ela, sabe, ela vai, não fica muito com a chupeta, em questão de segurança e tal. Ele já é todo mais assim, precisa da chupeta, do travesseirinho, do carrinho, pra de certa forma se sentir seguro com essas coisas. Então a gente começou a perceber algumas diferenças, assim, que lógico que pode ser de personalidade, mas que também pode ter a ver com o tipo de nascimento deles, assim, né? Porque com certeza, é um conjunto, é um susto, né? Pro bebê, né? É um susto do nada, tô fora, assim. Então, o bebê não participa ativamente, né? Agora pensa, eu tô ali dentro daquele acolhimento que nós nunca mais teremos um acolhimento tão forte na vida, igual o de estar dentro do útero, recebendo 24 horas alimento, segurança, proteção, calor. E eu tô lá, não estou pronto para nascer e de repente... Sim. Pensa, é um choque, né? E aqui, olha que fofo, a bendita semente está colocando. O sistema engole as mulheres, engole, eu fui engolida. E depois a gente se sente culpada. Essa culpa não é nossa. Eu também acredito muito nisso, apesar de eu sentir essa culpa, eu sei que não é minha, porque eu acredito muito assim. Quando a gente tem algo que incomoda muito a gente, você pode olhar para a sociedade, que a sociedade está adoecida. Sabe? Quando você não se aceita, não aceita seu corpo, não aceita sua sexualidade. Você pode saber que tem uma sociedade adoecida que não te acolhe, que não olha para isso com acolhimento e te faz sentir mal. Você concorda com isso, Janaína? Que isso é muito triste, né? Olha aqui, ó, minha linda. Vi ela bebê, criança, adolescente, tem uma alegria em orgulho em ver na mãe que ela se tornou a cada dia. Te amo. Quem que é, Janaína? Que linda. É minha tia. Ai, que fofa. Obrigada. O Davi, o nascimento de troca, o momento da troca do fluxo respiratório. Então, assim, o nascimento é algo muito poderoso e é muito triste. Eu tenho 2 filhos, né? E eu eu quero muito o terceiro. E aí eu fico me perguntando, assim, abrindo o coração aqui para vocês. Será que é porque eu quero ainda tentar ter essa experiência que eu não tive? Ou será que eu quero um filho? Será que eu quero a experiência? Ou será que eu quero o filho, né? Porque eu tenho que querer o filho. E junto com o filho, a experiência. Mas assim, eu tenho muita vontade de viver isso, sabe? Muita mesmo. Sim. A minha filha, eu estava esperando parto normal. Era o que eu mais queria na vida. Mas eu não tive essa preparação. Eu não tive uma doula. Na minha região não existia doula.
Então, eu não tive essa preparação. Eu só queria ter um parto normal, pelo menos que fosse no hospital. Então, combinei com a minha ginecologista que eu queria música. Eu queria que assim que nascesse, ela fosse colocada em mim primeiro. Porque eu Sim. queria esse contato, eu queria que ela tivesse essa segurança, esse acolhimento de que ela nasceu para estar e continuar comigo, pelo menos naquele momento de conexão materna, né? E minha bolsa rompeu 8 horas da manhã e 9 da noite ainda não tinha 0 centímetro de dilatação. E aí veio a pressão. Ai, tem que fazer cesárea, tem que tirar, tem que tirar. Mas batimentos cardíacos estavam ótimos, estava tudo ótimo. Mas aí penso uma Era só mãe. esperar, né? Uma mãe dentro de um hospital, com a bolsa já, toda hora saía muita água. Você só pensa que seu filho vai morrer. Então, qualquer pessoa que chega para você e fala assim, tem que fazer cesárea, você vai. A gente, Sim. né? Esse momento a gente precisa muito de apoio. Se a gente não tem um apoio, a gente é engolida mesmo, né? E é muito louco pensar que, assim, em questão de alguns anos de diferença, porque se eu pegar a geração da minha mãe, né, da minha avó, era totalmente normal ter filho em casa, com parteira, e só ia para o hospital em realmente casos de mega emergência ou quem tinha muito dinheiro na época. E em algumas poucas gerações, uma, duas, isso foi totalmente Sumiu, né? mudado. Que Sumiu pela essa loucura! questão do capitalismo e de americanizar a gente da forma mais drástica possível. E acharam realmente um business nisso, né? Um negócio. Isso. Infelizmente, é. É, Mas, infelizmente. E aí, a amamentação também foi bem estimulada, porque você estava com uma doula. sim, aqui eles. A amamentação foi. Eu busquei bastante informação, eu tinha essa vontade de amamentar. O meu filho eu amamentei até 1 ano e 5 meses, eu já estava grávida da bebê. E aí eu resolvi parar, porque eu estava ficando muito cansada. Não quis emendar uma Uhum, gravidez na outra. E aí a minha bebê eu parei semana passada. Eu desmamei uhum. ela na semana passada, ela tá com 9 meses. E eu não sei, eu senti assim. Eu não pus uma marca assim pra desmamar, mas eu senti que pra ela tava bom de certa forma. Ela não tinha tanta essa euforia de mamar igual ele teve. E eu também já tava bem exausta, assim. Ou seja, foi super respeitoso com você e com Foi, ela, que é o que deve foi ser, super né? tranquila. Ela, 2 noites ela dormiu só com meu marido, não chorou, aceitou a mamadeira e ficou tranquila. Ai, que lindo. É assim que tem que ser, né? Então, Respeitoso. sim, de certa forma eu achei que foi totalmente natural. Aham. E licença maternidade, paternidade aí também é bem bacana, não é? É 1 ano. 1 ano de licença maternidade. Na verdade, assim, é 1 ano de licença maternidade para a mãe e 2 meses para o pai. Então, são 14 meses que você 2 meses pode. aqui, 2 dias. E é Não, tô brincando. remunerado. É só 2 dias. Eu sou de. Eu aqui, eu sou casada, uma cidadania não é permanente, porque aqui para eu pegar a cidadania permanente eu preciso fazer uma prova e falar o fluente alemão. É Mas eu tenho, mesmo? sim. E essa prova é super Olha. difícil. É uma prova Nossa. que você tem que. É uma prova que você tem que realmente saber da história da Alemanha, lei de trânsito, a questão da política, tudo. Nossa, você tem que internalizar mesmo, né? É. Nossa, não sabia. Então, Que assim, difícil. deixa pra frente. Não vai ser agora. E aí, mesmo assim, eu tenho esse visto, eu posso trabalhar aqui, mas eu consegui, toda mãe, assim, até se eu tivesse total, fosse muito rica, eles me dariam essa licença maternidade e eles pagam 1 ano para a mãe ficar em casa. E Ai, o que pai são maravilha. 2 meses que, tipo, meu marido, ele trabalha para ele mesmo, assim. Então, assim, ele apresenta os papéis dele, fala, ó, eu recebo tanto eu consigo fazer tanto por mês. Eles tiram uma média e falam, ó, 2 meses você pode ficar em casa que a gente vai te pagar o que você faria trabalhando. Então, Uhum. assim, E as crianças também, desde que nascem, elas já têm um auxílio do governo que é até ter 21 anos. Isso é É, independente. eu vi isso mesmo, que até. Isso é
realmente independente da classe social, assim. Eu acredito que tem gente que realmente não precisa desse dinheiro de forma alguma. E ou você vai no escritório do governo e fala, olha, eu não preciso, e se recusa, e aí você vai lá e se apresenta e tal. Ou você doa, de certa forma, esse dinheiro para quem precisa mais, né? Mas são auxílios padrões aqui, independente de classe social. Explica, né? Para encorajar e aumentar o índice de natalidade do país, que é baixo, né? Sim, tá mudando um pouco por conta da imigração. Aqui tá tendo muita gente de fora migrando para cá, os islâmicos. Então, assim, eu acho que essa questão de natalidade ela tá mais regional, mas o lance de assistência social aqui na Alemanha ele é levado a sério, assim. Então, eles acreditam que para se viver bem, lógico que não tem uma igualdade social, mas assim, o básico você tem. Tem, para viver bem, né? Sim, vai ter Para viver dignidade, relativamente sabe? bem. Você vai ter comida e um teto. Ótimo. Ah, eu amei saber essas questões que tocam profundamente o meu íntimo e que talvez então eu vá para a Alemanha para ter um filho aí. Eu quero ir para esse hospital aí que você foi. Será que seu sogro, sua sogra me aceita? Me aceitam? E agora eu quero saber da parentalidade positiva, como que ela surgiu na sua vida, como que você entrou nesse mundo, se você acha que ela é compatível com o que você vê aí do maternar das alemãs, se você tem contato, como que você enxerga isso? Conta pra gente. Olha, os alemães aqui, eles, numa forma geral, óbvio, assim, eles são bem, como eu posso falar, duros, assim, sabe? Você vê as crianças, até no começo eu estranhei um pouco, porque a gente está acostumado no Brasil as crianças fazer barulho, correr para lá e para cá, ir no restaurante, crianças chorando e tal. Aqui, gente, não tem muito isso, né? As crianças são tudo comportadinhas e tal. Mas eu acho que eles são duros, assim. E aí, isso foi um gatilho também para eu começar a pesquisar aonde eu gostaria que meus filhos estudassem aqui, né? E aí eu percebi que o sistema normal, tradicional de ensino alemão, ele tem um pouco essa... Porque a geração que está dando aula ainda nas creches e tal, é uma geração de mulheres de 50, 45, 50 anos. São os filhos da geração dos pais que estavam na guerra. Então, ainda é uma geração cheia de traumas e é aquele negócio, você tem que ser forte, você não pode chorar. Então, você vê que é um pouco assim, mais Duro mais mesmo. duro mesmo. Mais Mais firme, né? frio. Firme e frio também, não tem muito contato. E aí eu comecei a perceber isso pela criação do meu marido também. E aí eu busquei o método de ensino no Waldorf, que é o que meu filho tá hoje. Ah, que é incrível. É incrível. Aqui, as escolas, no geral, aqui são públicas também. Não tem muito essa questão de escola particular. Só a partir de um nível realmente profissional. Aí você tem a opção de escola particular. E aí fica um pouco distante da nossa casa, mas dá para ir. E aí eu percebi que eles tinham, eu comecei a pesquisar e tal, e eles tinham essa forma gentil de lidar, né, com as crianças e respeitar o tempo e a característica de cada criança ali, e entender que são crianças diferentes, com habilidades diferentes. E eu comecei também logo que meu filho começou a andar e tal, não põe a mão aí, não mexe aqui e tal, eu comecei a me questionar como que eu tava educando ele, né? Se eu tava automaticamente repetindo um padrão, que é o que minha mãe me criou, ou se eu tava indo no instinto e tal, eu senti um pouco falta de uma direção para isso, sabe? De como é que eu vou fazer isso? É novo para mim, é novo pro meu marido também, e o que é o certo a se fazer? E aí, nessa que eu achei a disciplina positiva, comecei ali na internet, assim, achei super interessante, comecei a comprar os livros e me identificar.
É, E olha, eu vi um estudo muito recente que você falou que essa geração que está na escola ainda é uma geração sofrida. sim, E foi lendo isso que eu fui pesquisando e entendendo que é muito mais do que isso, é muito mais do que a geração que hoje está ali dando aula. Estou dando o exemplo, o gancho. uhum, Que eu vi um estudo super recente com crianças alemãs que estavam apresentando, eu esqueci o nome do lugar, tem o nome de uma região. Estava o índice de depressão, de ansiedade, de transtorno, estava alto nessa região em crianças e adolescentes. E aí sim, começaram a investigar o que, que estava acontecendo. Então, o que, que verificaram? Que não era só esse estilo autoritário de, de, deles educarem que é uma herança, né? Mas era muito mais do que isso, era uma herança transgeracional. As crianças, elas, além de estarem sendo educadas ainda de uma forma mais autoritária, mais firme, o que, que elas estavam herdando das gerações passadas, talvez de seus exato. avós, de bisavós que estiveram presentes na guerra, que viveram, né, aquele momento lá que foi tão sofrido aí para o país, né? Eles herdaram essa dor, eles herdaram esse sofrimento, eles herdaram esse não dito. Então, todo aquele sofrimento que não foi verbalizado, que não foi dito, tudo que está ali naquela geração daquelas famílias, aquelas crianças estavam herdando aquilo. Então, se aquilo Exato. não é colocado para fora, se não é contado, se não é verbalizado, eles fizeram um projeto de trazer isso para essas crianças, de contar, de verbalizar, de nomear Uhum. aquilo, aquela angústia que Aquele eles estavam sentimento. sentindo, que não era deles, mas faziam parte da vida deles porque foi vivido pelos antepassados deles. Então, olha que Uhum. legal, eles perceberam isso, que era uma herança transgeracional. Que não era Sim, simplesmente o fato deles estarem sendo criadas de forma autoritária. Então, o quanto esse não dito precisa ser falado para essas crianças e mostrado para eles, é aquela aula que a gente faz no Pílulas das bagagens, né? Olha as sim, bagagens que essas crianças estão carregando. É pesado. A gente não sim. está falando de gritos e punições, a gente está falando de sofrimentos profundos, de guerras, de De perdas, mortes, né? Uhum. de campos de concentração. Eu visitei aquele campo de concentração, aquele bem famoso, como é que ele chama? Auschwitz, né? Ah, eu não sei. Eu Não sei. visitei vários campos de concentração e eu gostava muito de estudar história. Uhum, uhum, A Alemanha foi um dos países mais incríveis que eu já visitei. Como eu te contei, eu morei na França, então eu tive a oportunidade de visitar ali o Vale do Reno, Frankfurt, Berlim, Munique, uhum. Heidelberg, Rothenburg, aquele castelo Neuschwanstein, não? Você já foi nele? Em Potsdam? É aquele Foi, castelo que foi foi. a origem do castelo. Não. E Uhum. aí eu gostava muito de visitar. Gente, eu de verdade, depois que eu visitei uns 2 ou 3 campos de concentração, É pesado. minha vida mudou. Minha vida mudou, sabe? É muito pesado. Você parece que se conecta com o sofrimento de Uhum. uma vida ali, de milhões de pessoas. Eu fiquei Sim. mal, assim, uns 3 dias, fiquei mal, assim, eu não queria sair, eu não queria fazer nada. Então, gente, o que foi vivido aí na Alemanha é uma coisa muito forte, né? Sim, Então, que maravilha que é poder trazer esse espaço seguro de fala, né, Janaína? sim, Que, sim. que até esse não dito dos seus filhos, você vai conseguir trazer isso para fora, falar, verbalizar, contar. E o que da disciplina positiva, que você que tem 2 filhos tão pequenos, você já conseguiu aplicar, você consegue aplicar? O que mudou mais assim na sua vida Eu depois que tento você começou a diariamente. estudar? Olha, eu tento ser gentil em todos os aspectos com eles, assim. A mais novinha, ela realmente é muito novinha, mas ela já começa a compreender algumas coisas. O mais velho, ele realmente está numa fase assim, porque ele não consegue se comunicar de uma forma clara ainda. Então ele ainda grita e chora de forma excessiva.
Porque ele tá tentando se comunicar e não tá conseguindo. Então ele fica frustrado porque a gente não consegue entender o que ele quer. Então, assim, isso tem sido pra gente algo para lidar até que diariamente, assim. Eu tento ter toda a paciência do mundo, explico, sou gentil, abaixo, dou atenção para ele, mesmo que ele não consiga, que eu não consiga entender a palavra que ele quer dizer, ou, sabe? Tô te ouvindo. Você pode falar que tô te ouvindo. Então, é, acho que a maior questão assim da disciplina positiva é esse dar espaço para a criança, né? Que ele é uma pessoa, ele tem o espaço dele, os desejos dele, a vontade dele, e ele é um ser humano que eu tenho que lidar em certos momentos de igual para igual, assim. Como um ser humano que eu devo respeito também, porque eu acho que os pais em alguns momentos, assim, se perdem um pouco na questão de é meu filho, é menor que eu, pode ser inconsciente, mas eu que mando aqui, entendeu? Pega o braço, sai arrastando e não sei o quê. E a gente vai tirando o espaço dele como ser humano, assim, aos poucos. Então, eu peço a opinião dele, dou escolhas limitadas, que é o que a disciplina positiva também fala, de ó, você não vai tomar iogurte agora, tem fruta. Você quer banana ou maçã? Mas dois espaços para ele escolher. E eu percebi de uma coisa também que tá sendo mágica, assim, até. Em vez de eu disputar qualquer tipo de força com ele, eu realmente dar espaço para ele me ajudar nessa tarefa. Tipo, ah, não pega o prato, você vai derrubar, não sei o que, tá. Pega o talher e me traz aqui, então, deixa o prato que a mamãe pega. Então, para ele sentir que ele está sendo útil, para ele sentir que está me ajudando, mas com uma coisa que não quebre, assim, entendeu? Então, essas trocas, assim, ele tá chorando, esperneando por causa de um carrinho, mas não dá para dar agora. Desviar a atenção dele para outra coisa, né? Não é ficar gritando, não, não, não. Então, foram essas coisas, assim. Confesso que, por ser só a gente, eu não ter uma rede de apoio aqui, meu marido trabalha até à tarde e eu fico com eles o dia todo. À noite ele pega mais para eu poder ficar um pouco mais tranquila. Mas ele também chega cansado já. Então, assim, em alguns momentos a gente já tá cansadinho. Dá um surto, assim. E vai e tal. Mas são nessas horas, eu coloquei alguns lembretes para mim em casa. Foi uma coisa que me ajudou muito. Algumas frases, assim, de tipo, gentileza gera gentileza, umas coisas simples, mas tipo, para eu lembrar, pra dar aquele toque, assim, de respira, calma, segura 5 minutos que eu vou no quarto, dá um grito e já volto. E vai indo. E o grito é muito importante, porque é liberação de energia, né? Sim. Então, e o que que é essa raiva, esse cansaço, esse estresse que a gente sente? É energia circulando. Então, quando você vai e coloca pra fora, é como se você estivesse julgando pra fora mesmo, né? Sim. E esses lembretes parecem uma coisa, é o que você falou, parece uma coisa boba, mas simplesmente não é. Porque na hora da raiva, na hora que a gente tá tomada pela frustração, a gente perde um pouco da consciência. Fica meio cego, né? A gente perde um pouco da consciência e a raiva vai. E se a gente direciona esse grito para o nosso filho, a gente está fazendo ele disparar raio, né? Eu tô mandando a raiva pro lugar errado. O cansaço é meu, o estresse é meu, não é dele. Aí ele tá absorvendo uma energia que não é dele. E aí olha o ciclo enlouquecedor que a gente entra. Eu cansada, coração do meu filho, mas o que eu faço? Eu canalizo, eu jogo, eu injeto toda a minha raiva nele. E aí ele também vai ficar mais agitado, mais nervoso, mais estressado, mais cansado. E a gente vai ter que lidar com isso. Ai, gente. Interessante, uma coisa que você falou aí, Janaína, é que eu vejo assim que talvez você vai ter um desafio ainda maior por causa dessas questões com o estilo parental. Não é somente uma forma de criar os filhos. É uma dor
transgeracional que eles recebem, que se vive aí, né? O autoritarismo é uma questão que acredito que vocês devam conversar muito sobre isso aí, eu não sei. Ou é uma coisa que é meio silenciada aí, porque é um país autoritário, né? Sim, sim. Que herdou o autoritarismo, na verdade. O meu marido, de certa forma, como a gente vive isolados, assim, de família e tal, e até uma questão um pouco social, assim, porque a gente não tem nem vizinho aqui. Então, e meu marido, eu até falo pra ele, eu falo, pra mim você nem é alemão, assim, que ele é realmente diferente da classe geral das pessoas aqui. Ele é tranquilo, por ele trabalhar com o que ele trabalha e viajar muito, então ele se abriu para Entendi. outras experiências, assim. Então, eu não percebo muito aqui. A gente vai começar a ter essas questões agora que ele está indo na escola, a gente já começou a conviver com outras famílias, com outros pais. E aí, vamos entender. A escola Waldorf, ela faz um filtro também, né? Os outros pais e crianças lá, de certa forma, são mais liberais, assim, já pensam mais como a gente. Já pensam diferente, senão nem colocariam o filho lá, né? Buscaria uma escola mais tradicional. Sim, então, E o seu marido consegue aplicar as ferramentas? Você vai passando para ele absorve bem? Olha, no começo ele falava, não vai funcionar não, porque ele não Normal. entende a gente. Ele não entende a gente, vai ficar repetindo, não sei o quê. Tem hora que tem que dar um grito sim e tal. Eu entendo a visão dele, foi como ele foi criado também, mas é porque, assim, eu sinto um pouco de preconceito das gerações. Por exemplo, minha mãe, quando eu venho com o papo, ela vem você com esse papo da disciplina positiva, por exemplo, ela já fala, isso não funciona não, porque criança, minha mãe é amorosa, mas ela fala isso, criança se não tem, ela não entende respeito, então ela tem que ter um pouco de medo de você para te respeitar. Mas é como ela foi educada. Eles então, misturam, assim, né, autoridade com autoritarismo. Acha que para ter autoridade tem que ser autoritário. Exato. Então, assim, eu sinto um pouco de preconceito de umas gerações mais antigas de você aplicar essa filosofia, né? De você dizer assim, não funciona. Ou eles vão cagar na sua cabeça porque vão ver que você não tem voz ativa e tal. Mas hoje eu já entendo que, tipo, não é culpa deles, não concordo e é assim. Eu quero criar de forma diferente. E a gente... Mas é bem comum. A gente tem que ser firme e gentil com eles. A gente tem, com os nossos pais, né? A gente tem que respeitar essa forma que eles foram criados e respeitar o fato deles não bom que a gente tem, que bom que a gente está evoluindo e a gente pode fazer diferente. O Instagram já me avisou aqui que já vai terminar em 1 minuto. Quero te agradecer imensamente. Eu tô amando muito conseguir ter essa conexão com as minhas alunas tão de longe. Já quero te convidar para uma próxima. Vamos continuar nosso bate-papo. Tem mais um monte de coisa aqui que eu queria conversar. Aqui, ó, saudades de bailar na pista mais linda do BR Pulsar. Ó. Obrigada. O dia que tiver um BR Pulsar aqui, eu quero ir, hein? Me avisa. Que é ótimo. Andresa, Bruna, tudo bem, queridas? Não falei aí com vocês. Foi um prazer enorme. O Pílulas para Maternidade está começando uma outra turma amanhã. Quem tiver aqui na live quiser entrar, tem pouquíssimas vagas. Só usar o cupom de desconto Maternando. E ele é um despertar, né? Foi ótimo para mim. Nossa. Não resolve todos os nossos problemas. A gente querer evoluir e encontrar a nossa potência materna e se tornar a melhor mãe que a gente pode ser, né, Janaína? Sim. Não, mas dá umas chavinhas pra gente
e abrindo essas portas no nosso dia a dia, com certeza. Então, ó, 15 segundos para acabar. Obrigada, Paula. Beijo, obrigadão. Le Beltrán, não sei falar o nome. Obrigada, querida. Então, um beijo, Obrigadão. Janaína. Bom fim de domingo para você. Gratidão, obrigada.